eles estão nessa ordem, nesses 7 milagres, com esse objetivo de mostrar o plano de salvação. Se você for prestar atenção no livro do Evangelho de João, ele nos mostra como ser salvo. Você vai prestar atenção, ele vai nos mostrar como ser salvo. O verbo crer, ele aparece mais ou menos 98 vezes, né? 98 vezes para expressar realmente a salvação, né? Então, ele que crê será salvo, né? De verdade, no dia que ouve minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, são 98 vezes que o verbo crer aparece no livro de João. Na sua primeira epístola já vai ser diferente, ele nos mostra lá que nós podemos, que o homem tem certeza da salvação. A palavra salvação, em muitas denominações, é conflito. Porque uns acreditam que esse crente tem a salvação, outros acreditam que não, então, mas o que a palavra de Deus diz? Foi isso que eu estava ensinando sexta-feira lá na Barra Nova. Não é o que nós queremos, não é como nós queremos, mas é como Deus determina. Então, aqui na primeira epístola de João, capítulo 5, ele vai nos mostrar, fala sobre a salvação e como ter a certeza da salvação. Ele diz: não é que eu vou dizer que o crente verdadeiro pode perder a salvação. Se eu disser isso, estou dizendo que a morte de Cristo não foi suficiente. Então, a doutrina bíblica não pode ter contradição. Não pode. Então, quando se vai discutir a respeito da vida de Cristo, já me pensando que é muita coisa, não. A igreja vai passar tribulação. Não, a igreja vai ser. Então, tantas coisas. Aqui um pastor escreve no YouTube aí falando sobre isso. Eu fiz algumas perguntas e ele não me respondeu. Segundo ele, a igreja passava da tribulação. E eu disse, pastor, então explica o Evangelho da Graça. Não é pela graça que nós somos salvos. Então quer dizer que Jesus mentiu quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Porque lá no Apocalipse a Bíblia diz: a bênção vai lutar contra os santos e vai vencer, mas é os santos da tribulação. Então são tantas coisas. Aonde vai estar, quando vai ser as núpcias, as bodas do Cordeiro. Então, se existe uma contradição, essa doutrina está errada. Então, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ensinar? Se você pecar, você está perdido. Então, quer dizer que a morte de Cristo não é suficiente. É lógico que tem um perigo de dizer assim: pessoa, quer dizer que quem é salvo para sempre. Mas tem gente que diz: não, se eu salvo, eu posso virar muito para baixo. Sinal de que ele não é salvo. Se você observar, lá em 2 Coríntios, tem um texto que o apóstolo Paulo está falando, né? Acho que 2 Coríntios 5 diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Aí vai estar falando: você não toma conta disso, ele vai falar assim: eu já sentenciei que o corpo dele seja entregue a Satanás para a destruição, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o crente verdadeiro não tem como perder a salvação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Isso não quer dizer que o crente não vai errar. Isso não quer dizer que a pessoa que é ungida não vai errar. Vai errar. Lúcifer foi ungido, errou e feio. Davi foi ungido, errou e feio. Então, ela não garante a impecabilidade. Então, nós temos que entender que nós fomos salvos pela graça. Nós não podemos fazer nada para ser salvos. Absolutamente nada. Cristo fez isso. Disse uma vez que migrando uma das suas evangelismo, e a palavra no circo, contava um circo na cidade, ministrava a palavra, e uma certa vez garotos ficavam pegando pedra, ficavam zombando, e daí depois terminou aquela coisa lá, trabalho lá, e estava desmontando o circo. E um daqueles garotos voltou lá, assim, a
aflito, né? Queria saber o que eu tenho que fazer para me ser salvo. Aí ele desmontando assim, está atrasado. Não, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Você está mais de 2000 anos atrasado. Cristo fez isso. Né? Ele disse: está consumado, está totalmente pago. Totalmente pago o preço da nossa redenção. Então eu lembro que eu me converti ouvindo aquele versículo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Eu lembro que eu estava passando, eu tinha 28 anos de idade, muito aflito, andava até armado, dessa morte e tal. E eu lembro que eu tinha ido de pé para essa igreja, nunca tinha ido na igreja para diante. Fui no meio da semana e fiquei no domingo seguinte, fui. O pastor era muito meu amigo, quase que vizinho. E nesse dia que eu me converti, eu fui para casa e ofereci carona. Não, quero não. Minha casa era mais ou menos daqui, acho que o centro, né? Era muito muito perto. Isso, 11h30 da manhã no ar, era o sol escaldante. Mas parece que as minhas pernas não iam. Não iam, parece que eu ia flutuando, não era a altura pelo menos, né? Então aquilo foi realmente, né? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi um fardo tão grande que na segunda-feira eu fui trabalhar e a pessoa que tinha me ameaçado estava lá perto. E eu esqueci de levar o revólver. Nem lembrei que tinha um revólver para me defender, né? Mas aí, qualquer dia eu conto essa história. Então, queridos, olha o que 1 João fala a respeito da certeza da salvação. 1 João 5, eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Diz assim, ó: nós aceitamos o testemunho dos homens. Né? Alguém chega para nós e conta uma história, caiu assim, a gente acredita, né? Então, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Ao testemunho de Deus, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, chamando Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Versículo 12: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora o versículo 13, presta atenção: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Aí eu digo: nós temos salvação, temos certeza? Não, é a palavra de Deus. Outra versão fala assim: escrevi estas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna, que têm essa vida eterna. Então João mostra como ser salvo, né? E na sua epístola mostra como ter certeza que é salvo. Queridos, o cristão verdadeiro não pode ter dúvida da salvação. Quando a gente vai lá para Efésios, ele fala da armadura, não é? Ele fala, observa que ele diz assim: tem por capacete, por armação, né? O capacete da salvação. O inimigo ele vai sempre jogar na cabeça do cristão de que ele não é salvo, ele cometeu o pecado, lá dentro que não é salvo, não. Lá nós somos salvos pela graça. Porque pela graça somos salvos mediante a fé. E isto, a salvação não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Até aí, maravilha. Só que geralmente todos nós esquecemos o versículo seguinte: pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós não fomos salvos simplesmente para o céu, para ver que nós fomos salvos para sermos testemunhos, né? A gente precisa realmente ser salvos. Então a gente viu aqui na primeira mensagem que eu ministrei, que os 7 milagres eles mostram o plano de salvação. E o primeiro a gente falou, fazendo aqui uma recapitulação, o
milagre que Jesus fez foi o quê? A transformação da água em vinho. E ali estávamos numa festa, a gente já sabe dessa história, mas faltou vinho. Ali fora tinha 6 talhas, né? Estavam vazias, eram usadas para colocar água para o povo lavar os pés. E Maria pediu que Jesus intercedesse por eles, e Jesus mandou que aquelas talhas fossem cheias de água. Aquelas talhas elas representam o coração do homem sem Cristo, seco, vazio, sedento. Qual a mulher lá que foi pegar água lá, né? Jesus disse que se bebesse daquela água, não estaria terceiro, mas quem bebesse da água que desse, jamais teria sede. Então Jesus transformou, e aqui mostra realmente a mensagem do milagre, realmente ele mostra o pecador sedento de paz, sedento de salvação, sedento de qualquer coisa que venha preencher o vazio e abre o coração dele, porque está sem Cristo. Lá na praça eles falam sobre isso. Porque as pessoas estão aqui todos os finais de semana bebendo, fumando, porque tem um vazio no coração. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem uma ceia pela eternidade. E esse vazio só vai ser preenchido por Cristo. Aí as pessoas ficam fazendo festa, dança, sexo, tentando preencher, e cada vez vão afundando mais, porque não tem realmente como preencher. Então, o primeiro milagre ele nos fala que a salvação é pela palavra. Jesus disse: encher as talhas. O segundo milagre que Jesus fez foi a cura do filho de um nobre. O homem morava em Cafarnaum, a mais ou menos 27 quilômetros de onde Jesus estava, né? E ele soube que Jesus estava lá, o filho estava morrendo, e o homem não enviou nenhum dos seus funcionários para ir lá, mas ele pessoalmente foi ter com Jesus. Senhor, desce comigo, que meu filho está à beira da morte. Jesus questionou com ele: se vocês não virem milagre, não vão crer, mas não creem, né? Aí Jesus disse para ele: disse: vai, teu filho vive. E aquele homem acreditou na palavra de Jesus. Ele acreditou tanto que nem voltou para casa imediatamente. Era uma distância de 27 quilômetros. Ele poderia percorrer no máximo 3 horas e meia, 4 horas numa charrete, como chama lá, no cavalo. Mas aquele homem teve tanta fé que ele dormiu na cidade onde Jesus estava. No outro dia foi que ele voltou para casa. E na viagem encontrou os seus servos. Teu filho está vivo, teu filho está bem. Disse: a que hora aconteceu isso? Ontem, à 1h da tarde, exatamente na hora que Jesus fez teu filho vivo. Então é salvação pela fé na palavra. Ele acreditou. E a Bíblia diz que foi salvo. E toda a família dele, foram todos eles que creram em Jesus. Então observe que esses milagres eles foram colocados nessa ordem com o objetivo de mostrar o plano de salvação. Salvação pela palavra, salvação pela fé na palavra. E o terceiro milagre que a gente falou aqui na última mensagem é a cura daquele coxo no tanque de Betesda, onde estava há 38 anos. Quando Jesus perguntou: tu quer ser salvo? Senhor, como é que eu posso chegar lá? Não tem chegar lá quando o anjo desce a cheia das águas, eu nem me coloco lá. Jesus escolheu aquele homem, porque ele estava mostrando aí, deve que eu veio aqui. Salvação pela palavra, salvação pela fé na palavra, e aqui salvação pela graça. Porque Deus não imaginava uma cura dessa forma. 38 anos, esperando uma oportunidade de entrar no tanque e ser curado. E não só foi curado fisicamente, como foi salvo. Então a salvação é pela palavra. Esses 3 milagres, então, eles mostram o plano de salvação: pela palavra, pela fé na palavra, pela graça. Aí, no meio desses outros 3 últimos, que é a calma da tempestade, a gente vai ver hoje a cura do cego e a ressurreição de Lázaro, né, do morto, a 4 dias. No meio desses 7 milagres, tem um intermediário que é alimentando os 5.000. Eu cheguei a falar desse milagre na primeira mensagem. Eles estavam ali com fome, e Jesus mandou que eles fossem
Como é que as pessoas são salvas? Elas têm que ouvir o Evangelho. Como é que a pessoa vai ouvir o Evangelho se alguém for falar para ela? Então, geralmente, lá no capítulo 10 do Romano, ele fala isso. Como um creio que não ouviu, né? Como ouvir o fato, como vão ouvir que prega, como vão pegar se não forem enviados. A gente percebe que está até uma ordem, outra, só tem que a pessoa é enviada, a pessoa prega, a pessoa crê e ele é salvo. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, não é isso? Então, esse milagre aí mostra isso, que Deus usa a instrumentalidade humana para levar a sua palavra. Através do Espírito Santo, habitando em nós, a gente vai, essa semana foi passada, semana passada, tive uma irmã do Senhor para trabalhar, para aposentar as pessoas, né? Me pediu uma cara de Deus. Aí o Senhor veio largadão, aí comecei a falar para ele da viagem, se ele conhecia, se ele sabia, que queria ser salvo, dirigindo e conversando com ele. Eu chegou ali, antes da praça tem um estacionamento claro, encostei o carro na parede, evangelizei ele, Senhor, mostrei para ele a salvação dele prontamente, aceitou Jesus como seu solucionador. Amém. O Senhor já quase 70 anos de idade. Então, queridos, nós, Deus nos usa. Eu não sei uma vez, acho que é a 1 Pedro que fala que os anjos anelam escutar, os anjos têm o desejo de pregar esse evangelho, porque é algo tão importante, tão valioso, que a igreja muitas vezes não deixa isso a entender. Não, isso é trabalho do pastor, não, isso é trabalho do missionário, não, queridos, é o trabalho é a obrigação de cada um de nós sermos sal e luz, falarmos essas palavras para que possamos ganhar almas, né? Então, no intervalo desses milagres aí, Deus usa, ele vai usar a instrumentalidade humana. Observe que a igreja começou com 12 pessoas, 12, um para Jesus, né? Então, todo mundo sabe da história. Se fosse uma obra humana, já teria terminado há muitos anos, mas mais de 2 mil anos. E não vai terminar, porque a igreja, ela é plano de Deus. A igreja nasceu do coração de Deus. Missões é o centro do coração de Deus. Observe que Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi assunto, ele disse, ir por todo mundo, quem crê, batizado será salvo. Então foram suas últimas palavras antes de ser assunto. Foi a coisa mais importante. Uma mãe sabe em casa, às vezes, um filho adolescente, deixa a panela no fogo, alguma coisa que olha, cuidado com a panela, para não explodir. Então, quer dizer, Jesus disse, ir por todo mundo, né? Então, nós precisamos, não foi só para os apóstolos, foi para nós. Nós conhecemos a Cristo porque as pessoas não pararam de transmitir a palavra. Não houve eles não pararam. Então, queridos, aí os outros 3 últimos milagres, eles falam sobre o resultado da salvação. Né? Primeiro, dos 3 últimos, é acalmando a tempestade. Sabemos disso, no já leu, já ouviu várias mensagens, discípulos. Jesus falou, depois da mandou que atravessasse o mar, Jesus ficou, Jesus foi pressionado no meio do mar, para cima da grande tempestade, eles ficaram aflitos deles, sendo pescadores. Então, isso significa o que, queridos? O que acontece quando você está passando uma tribulação, coisas assim, parece que o mundo está desabando na cabeça. Você fica aflito, fica ansioso, fica sem sossego, né? Mas quando resolve, o velho ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança. Então Jesus entrou ali dentro do barco, ele se acalmou o vento, acalmou o mar, e veio a bonança. Então é isso que acontece com uma pessoa que está sem Cristo, ele vive atribulado, ele vive cheio de lutas e dúvidas e medo de receio. Então quando ele entrega a sua vida a Cristo, todos aqueles problemas que são jogados no mar do esquecimento, pecado, fardo, pecados, e vem a paz. Vem a paz. Jesus disse que ele não dá a paz dele
E o outro milagre é a cura do cego. Jesus curou aquele cego, ele disse assim: alguém que foi pegou ele ou os pais dele? Jesus disse: ele e meus pais, mas para se manifestar a glória de Deus. Jesus mandou que ele mandou ele se lavar e foi curado. Ele foi curado, né? Então, o que acontece é que quem está cego e recebe luz, né? Luz, quem está cego, está nas trevas. Se apagasse a luz agora, todo mundo não ia ver nada. Mas a luz chega e ilumina tudo, né? A luz chega e ilumina. Então, a cura do cego, ele mostra que o homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente, está cego, né? Talvez a Efésios diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o destino, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ele nos deu vida. Pedro, quando ele fala do nosso privilégio, sermos sacerdotes, né? Ser uma nação santa, um povo de Deus, ele diz assim: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos transportou das trevas para a luz. Então nós estávamos nas trevas, né? O homem sem Cristo, ele está nas trevas, não consegue chegar. Paulo disse que o homem natural, ele não aceita as coisas espirituais, não tem capacidade disso, né? Porque se são mistérios, então se é um mistério, só Deus que pode revelar esse mistério. O homem não vai conseguir entender. Eu lembro quando eu me converti, eu não entendia praticamente nada da Bíblia. Eu lembro que uma vez, acho que um ano e pouco, a minha tinha convertido e estava tendo uma conversa na igreja, e o tema era a plenitude do Espírito. E aí eu lembro que o pastor de renome ministrando ali, o Espírito está cheio assim, no Velho Testamento, na nova temporada, o Espírito fazendo isso aqui, eu pulava assim, não conseguia pegar absolutamente nada. Eu não entendia nada. Absolutamente nada. Quando eu lia na Bíblia o texto do discípulo, que eu chamo de discípulo, eu disse: Senhor, deixa primeiro sepultar os pais. Cristo disse: deixa os mortos sepultem seus mortos. Isso dava um nó na minha cabeça. Como é que eu pensava? Não vai sair um morto para aquele cemitério, para enterrar o pai que morreu. Aí tudo isso passava na minha mente, eu não entendia, eu mesmo sendo convertido, mas eu estava desenvolvendo a fé. Eu fui entender, desde que os espiritualmente mortos sepultem os fisicamente mortos. Então, a pessoa sem Cristo está cego. Não diz lá em Apocalipse, está o quê? Pobre, cego e nu, né? Tudo isso aí, né? Você que criou, polido, vestes, né? E o último milagre, antes da sua morte, foi a ressurreição do Lázaro. Todo mundo sabe da história. O quarto dia reclamou. Já não via para tudo isso. E Jesus foi lá e disse: eu sou a ressurreição e a vida é o problema dele. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se eu creio, Senhor, vai na tua vida, não. Quando foi lá, ele ressuscitou Lázaro. 4 dias morto, cheirando mal. A Deus diz isso. Quando eu estava falando sobre isso, um médico explicando o que acontece no primeiro dia que a pessoa morre com o cadáver. Aí no segundo, no quarto dia já está morto. Situação complicada, já participei de sepultamento da pessoa, a namorada que morreu com câncer. E eu fui, quando se pegou na coisa do caixão para enterrar. Não estava suportando o cheiro horrível, nem o caixão fechado, estava horrível. Passando 2 dias com o negócio comigo. Mas Jesus, ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Porque ele é Deus. Ele orou, ele é Deus. Então, queridos, os milagres de João, eles nos mostram o plano de salvação. Pela palavra, pela fé na palavra, pela graça. Nos mostra que nós somos o instrumento que Deus usa para ministrar a palavra, para levar essa palavra, para que os apóstolos pegaram da
discernimento, capacidade de ver, e vida. Vida, estava morto, estávamos mortos, em Cristo está morto. Né? Sempre digo que a pessoa quando nasce pelo inferno não precisa fazer absolutamente nada. Nada, literalmente nada. Onde ele for, não tem como errar o inferno. Aquela música para vocês que não sabem que ele era satanista declarado, né? E o parceiro dele era o Paulo Coelho, que também era o maior satanista, o maior puxos. Tinha uma música que dizia: esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir,